Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo, que vive uma situação curiosa em relação a Jorge Sampaoli. Tipo, o técnico tá demitido, mas não tá. É o técnico de Schröder, né? Ele tem a teoria do gato de Schröder, ele tá dentro da caixa e tem um frasco de veneno soltando um gás. Você não sabe se o gato tá vivo ou não enquanto não levantar a caixa. É igual o técnico, né? Você não sabe se ele tá empregado ou não até ter uma resolução da situação. E assim, o Flamengo quer que o Tite seja o substituto dele de caráter imediato. A ideia do Tite é só assumir o clube em 2024, numa nova temporada, mas a situação obriga o Flamengo a fazer algo assim, mais assim, já para a temporada agora, né? Porque o time tá vivendo um inferno astral, né? Tipo, essa temporada tá sendo muito pior, por exemplo, do que foi a de 2021, porque eles perderam a Supercopa do Brasil, eles perderam a Supercopa da Conmebol, eles caíram no Mundial pela semifinal por Al Hilal e ainda tem toda a questão de ter perdido os estaduais, caído nas oitavas de final da Libertadores, perdendo a final da Copa do Brasil para um clube comandado pelo técnico que ano passado levou eles ao título da Libertadores e da Copa do Brasil também. Então, assim, cara, tudo tá terrível e para piorar, o time é sétimo lugar no Brasileirão e nesse momento não classifica para Libertadores. Ele tá tendo vaga direta para Sul-Americana. Porque assim, a situação não é tão desesperadora, porque com uma vitória ele poderia pular até para a quarta posição, né? Ele ficaria atrás do Grêmio, porque o primeiro critério de desempate no Brasil é o número de vitórias. Mas ele pode pular para a quarta posição, dependendo dos resultados, né? E assim, o Flamengo está a 4 pontos do segundo colocado. Não é uma situação de desespero, porém, o Flamengo está a 3 pontos do nono colocado, que é o Atlético Mineiro e o Fortaleza, que nas últimas duas partidas venceram seus jogos, enquanto o Flamengo empatou e perdeu, né? E assim, o Flamengo vem jogando muito mal, talvez dos 9 primeiros colocados é o time com o pior futebol no momento, então é aquela história, o time não vem numa sequência positiva, ele está na sequência negativa, né? O time já está em sétimo lugar e ainda tem um outro problema que é a possibilidade dos campeões das competições que ainda dão vagas a Libertadores estarem atrás na tabela. O Internacional é o 13º colocado. Com isso, se ele for campeão, ele tem vaga direta a Libertadores e não há uma vaga extra. Só há uma vaga extra, a zona de Libertadores só cai para depois do sexto lugar se é um campeão que está lá nessa zona, entende? São Paulo está em 14º. A vaga dele de Libertadores está segurada nessa posição. Se ele tivesse, por exemplo, em terceiro, aí que negócio, o G4 vira G7, né? Tipo, porque o São Paulo já está garantido pelas vagas dadas ao campeão da Copa do Brasil. Aí você tem as 6 vagas do Brasileirão, que elas são intocáveis, não é igual lá na Europa, tipo, que não existe vaga extra. Tipo, o City ter sido campeão não deu vaga para o quinto lugar da Premier League, né? Ser campeão da Champions. Então, é assim que funciona aqui no contexto da Conmebol. E a questão é, se o Internacional é campeão da Libertadores, ele é o 13º, então não dá vaga extra para o Flamengo, né? E se, por exemplo, o Corinthians é campeão da Sul-Americana, ou Fortaleza, né? Também não dá vaga extra. Então a situação para o Corinthians atualmente, não, para o Flamengo, né? Ela é bem complicada porque o time vem jogando mal, tem tido pouca confiança. O bastidor do clube tá uma bagunça, é a diretoria de futebol, o presidente, é muita coisa conflitante. Ainda tem a questão de que o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique podem sair da equipe, estão com o contrato expirando e não me parece haver uma boa movimentação para a renovação até agora. O Everton Ribeiro não acho que o dano é tão grande, acho que até há certa profundidade no meio-campo, né? E ele já tá mais pro estágio final da carreira dele, mas perdeu o Bruno Henrique para um Palmeiras, para um rival, misericórdia, né? Tipo, a diretoria que já tá com a popularidade baixa ficaria ainda pior. Então, assim, o time tá vivendo uma situação muito complicada e não há garantias que o auxiliar comandando leve o Flamengo para os 6 primeiros. Porque, assim, esses anos pós Jorge Jesus é para mostrar, se não for bem treinado, não domina. Não importa se você tem um elenco muito melhor do que os seus adversários, se não for bem organizado, não domina. Só ganharam um Brasileirão depois disso e foi por um pontinho. E olha, o Edenilson 1 metro atrás daquela linha de zaga, né? Ele ia fazer, fizesse o gol, o Flamengo não tinha ganhado nenhum Brasileirão pós Jorge Jesus. Então isso é só para mostrar. Tem um título de Copa do Brasil, tem um título de Libertadores, ok, conseguiu alguns momentos, quando teve organização ganhar esses títulos, mas nem foi um passeio, entende? Foi nos pênaltis pela Copa do Brasil contra o Corinthians, 1-0 contra o Atlético Paranaense na Libertadores, entende? O Flamengo não estava atropelando todo mundo como foi lá em 2019. Aquilo pertence àquele contexto, né? Foi o momento certo, na hora certa, o técnico certo, e é muito difícil repetir isso, e não há, assim, muita organização dentro da diretoria de futebol para montar o mesmo contexto. O Flamengo não teve boas reposições com o passar do tempo, a diretoria de futebol é muito pouco imaginativa, não tem competência para conduzir tal orçamento. Então, assim,
Essa é a questão. O Flamengo, ele tá no momento em que ele não tem esse negócio de outro patamar. Se é mal treinado, é o que é essa temporada, entende? Não adianta você ter os melhores jogadores, né, ou parte de um elenco. Não acho que o elenco do todo, como o do Flamengo, é incomparável. Acho que a zaga do Flamengo, existem zagas melhores atualmente no futebol brasileiro. Existem times que conseguem bater de frente. Então, assim, o Flamengo, ele precisa de um bom trabalho tático se quiser render acima dos demais. E no momento não tem isso e a gente não sabe se o auxiliar consegue fazer algo dessa proporção. Por isso que há um desespero para chamar o Tite. E para mim não há muito questionamento em relação à qualidade do Tite. Eu vejo ele como um treinador muito bom. Ao meu ver, ele é um treinador melhor do que o Dorival Júnior. Eu acho que ele tende a trazer ótimos resultados. Acho que o único problema do Tite, e a gente está falando de Tite, a gente sabe que isso é um problema, é a questão dele ser um técnico teimoso. A gente viu isso na Copa do Mundo, nesse período dele de seleção brasileira, mas no contexto geral, né, é muito melhor, por exemplo, do que o Sampaoli. Ele é um gestor de elenco muito melhor, ele é o melhor técnico. Então, assim, eu acredito que não é um erro ir atrás do Tite. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Flamengo está realmente bem desesperado para garantir essa vaga na próxima Libertadores, porque ficar na Sul-Americana é um papelão ainda maior, né? Tipo assim, completaria esse bolo de merda, assim, com um cagaço em cima, ainda mais, né? Tipo, é impressionante o que tá sendo essa temporada do Flamengo em um contexto geral, entende? Não há muita coisa pelo que se pode orgulhar até agora, viveu um pouquinhos de momentos que o time jogou bem, mas assim, no contexto geral é isso, né? É sempre batendo na trave algumas conquistas e passando até vergonha em alguns contextos. O 3-1 pro Olímpia é uma vergonha do jeito que aquele jogo foi construído, e perder a Copa do Brasil, né, pro São Paulo do Dorival Júnior, cara, pelo tudo que aconteceu do ano passado para cá, é muito simbólico. Então, vamos ver. Eu não sei se o Tite assume de imediato, mas é o que tudo indica, o Tite será técnico do Flamengo. A questão é saber quando e quando que o Flamengo consegue demitir o Jorge Sampaoli de vez, né? Porque ele tá demitido, mas não tá. Como eu disse, é o técnico de Schröder, né? Pesquisa aí o gato Schröder para entender melhor essa referência. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.